O vídeo de hoje é o passo a passo dessa mini mochila, que pode ser usada como porta-moedas para colocar miudezas ou como um chaveiro. O molde, aqui eu tracei um retângulo com 18 centímetros por 2,5 de altura. E aqui no meio eu centralizei, eu dou um espaço de 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. E aqui no centro eu vou marcar outro retângulo com 8 centímetros de largura por 9,5 de altura. Totalizando daqui até aqui 12 centímetros. E aqui as pontas eu arredondei usando um cone de linha. E então eu vou recortar esse molde e passar para um papelãozinho mais grosso. Olha só, para cortar o corpo da mochila, o molde que a gente acabou de fazer, ele é a metade. Então eu vou dobrar o tecido e vou encostar essa parte de baixo aqui na dobra do tecido e vou riscar, porque aí quando eu cortar ele vai ficar assim espelhado. Então aqui eu tenho para o corpo uma vez no tecido principal estruturado na manta e uma vez no forro. Para o canal do zíper eu tenho dois pedaços medindo 2,5 por 16. Aqui eu tenho o tecido estruturado na manta, tecido principal, e duas vezes no forro. Um zíper de 18 centímetros, um cursor. Para as alças da mochila, 15 centímetros de viés pronto, ou aqui eu estou utilizando o tecido, então eu cortei com 4 centímetros e dobrei ao meio. Então são dois pedaços de 15 para as alcinhas e um pedaço de 4 centímetros para colocar o mosquetinho. Para o bolso, eu estou utilizando um pedaço medindo 8 por 11 e viés para acabamento. Precisa mais ou menos 60 centímetros ou do viés pronto, ou como aqui no meu caso eu cortei com 4 centímetros e dobrei ao meio. Eu vou começar montando o canal do zíper, então eu vou vir com o zíper virado a partir do dentinho para baixo, vou alinhar e vou passar uma costura aqui no topo. Vou vir com o forro, colocar o direito dele virado para baixo entre o zíper e vou passar outra costura aqui. Vou virar e vou rebater e vou repetir o processo do outro lado. Aí eu vou aproveitar que eu já vou estar na máquina e eu vou pegar o tecido que vai ser o bolso, esse pedacinho de 8 por 11, vou dobrar ao meio, direito com direito, e vou passar uma costura somente aqui na parte de baixo, nas laterais em cima não. Bolsinho, eu passei a costura aqui na parte de baixo, eu vou desvirar. E aí eu ajeito aqui a costura e eu vou passar uma costura aqui na parte de cima. A parte oposta onde eu passei a costura eu vou passar um pesponto aqui. O canal do zíper eu já trouxe adiantado, olha só, o forro eu sempre gosto de canal do zíper cortar o forro maior, porque às vezes acaba dando uma dançadinha e fica faltando tecido, então eu corto maior o forro e depois só aparo. Então eu já fiz um lado aqui e aqui eu adiantei a parte do outro lado, então eu venho com o tecido principal virado direito para o zíper, alinho, passo uma costura e aí venho com o forro virado direito aqui para baixo, alinho, passo uma costura, viro e passo essa costura rebatendo aqui e já prendo o forro aqui e depois só cortar o excesso. Olha só, assim ficou o canal do zíper. Eu já coloquei o cursor e aparei as sobras do zíper e do forro. Então agora a gente vai voltar para o corpo da peça. Eu vou vir com a parte do bolsinho e vou alinhar ele aqui com esses bracinhos aqui. Olha só, então ele vai ficar retinho aqui. E aí eu vou passar uma costura aqui embaixo e nas duas laterais. Então eu já preguei o bolsinho aqui, eu cortei as rebarbas, porque eu também cortei um pouquinho maior. E agora a gente vai vir com o canal do zíper para colocar ele aqui, ó. Aí o que a gente vai prestar atenção nessa hora? O cursor. A posição do cursor, porque essa é a frente da mochila. Então, se é a frente da mochila, o cursor ele tem que abrir para esse lado. Então, ele vai abrir para cá e fechar para cá. Então, a gente tem que alinhar, observar isso nessa hora para não fazer o inverso. Então, vai ficar nessa posição. Então, aqui eu vou alinhar certinho e passar uma costura aqui. E aí, eu puxo aqui essa outra parte e passo outra costura aqui. E antes de fazer essa costura, eu vou logo medir o meio, vou dobrar e dar um piquezinho. E também vou achar o meio aqui do corpinho da mochila.
o meio aqui da frente e o meio aqui da parte das costas. Então, feito isso, eu agora vou pregar o meu canal do zíper aqui no corpo da mochila. Eu já passei a costura, prendendo o canal do zíper no corpo da mochila. Então, agora eu venho com o forro e vou costurar ele aqui também, nessa parte aqui do canal do zíper, com o direito voltado aqui para o direito do canal do zíper. Então, eu vou alinhar e vou passar uma costura nas duas extremidades. Uma vez passada essa costura, eu vou desvirar. E agora eu vou vir passando uma costura, unindo esse forro no corpo da peça, porque o acabamento dela vai ser com viés. Então eu venho passando uma costura aqui a toda volta, prendendo esse forro. E eu já aproveito para passar uma costura rebatendo aqui e aqui nessa lateral. E aí nesse momento eu vou aproveitar, antes mesmo de fixar o forro aqui, para colocar as alcinhas. Então nessa marcação que eu fiz aqui do meio, eu vou vir colocando as duas alcinhas aqui emparelhadas e no meio delas o pedacinho menor encaixado já no mosquetinho. Então eu alinho as duas aqui com a marcação, coloco uma ao lado da outra e no meio o pequenininho com o mosquetinho e vou passar uma costura prendendo aqui. A outra parte eu alinho aqui, coloco ela assim meio lateralizada nessa parte aqui onde termina a parte reta aqui. Então, eu coloco uma do lado, outra do outro. Passo uma costurinha prendendo aqui na ponta e aí fixo o forro e aí a gente vai fechar essa peça e fazer o acabamento com viés. Então, olha só, já tá tudo fixo aqui as alças e eu já fixei esse forro na parte do corpo. Então, o que falta agora é a gente fechar essa peça. Então, eu vou virar ela pro avesso e aqui eu venho juntando pique com pique. Lembra que eu marquei o centro, tanto do corpo quanto do canal do zíper? Então agora eu venho unindo aqui o meio, o pique que eu fiz aqui do meio do corpinho com o canal do zíper e vou alfinetando essa peça. E aí vou passar uma costura aqui em toda volta, vou fazer o mesmo aqui do outro lado, tendo cuidado para não prender a alça. Então eu vou prender tudo isso aqui com presilhinha, que vai me auxiliar na hora de fechar, e vou fechar tudo isso aqui. Passei essa costura nos dois lados, eu gosto de abrir o zíper porque isso facilita. E agora, antes de aplicar o viés, eu vou desvirar a peça e olhar se não escapou alguma costura, porque se tiver algum defeitinho, a hora de resolver é agora, antes de colocar o viés. E aí pronto, depois é só aplicar o viés, aplica por um lado, rebate pelo outro, quem preferir pode colocar com pontos à mão e vai estar pronta a peça. É assim que ela fica depois da aplicação do viés, a peça fica com o acabamento todo embutido.